Oi, meu querido, oi, minha querida irmã, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez nesse encontro. Hoje, nesse momento, é o último encontro que teremos, depois de uma série de 3 materiais onde trabalhamos assuntos sobre família. O tema que nós conversamos nos últimos momentos foram famílias invencíveis com Deus. E nós vamos conversar esse último assunto tão importante quanto os outros, só que é muito delicado, onde nós vamos definir e apresentar os papéis do homem e da mulher dentro de casa, ou dentro da família. E esse assunto é muito delicado, existem muitas controvérsias sobre esta nossa conversa. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas, como não tivemos um momento de conversar no grupo, nós vamos fazer uma breve oração, porque lá não teve, né? E nós vamos conversar sobre isso em seguida. Vamos fazer uma oração nesse momento? Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, agradecemos porque o Senhor nos dá essa oportunidade de conversar sobre família. Pedimos que o Senhor envie seu Santo Espírito e nos auxilie neste momento que vamos estudar a Tua Palavra. Por favor, guie nossa conversa em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, meu irmão, o primeiro texto bíblico que nós vamos conversar é Salmo 37, verso 39. Olha que lindo! Vem do Senhor a salvação, não é de todos, a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia que você tiver problemas, no dia da tribulação. Então, meu querido, nós temos um Salvador, só que Ele é Salvador dos justos. Aqueles que praticam iniquidade, aqueles que praticam coisas que ignoram o próximo, esses não têm como adquirir o presente da salvação, pois a salvação que Deus concede é para os justos. Ele é quem vai proteger, vai ser o forte e vai ajudar nos dias mais difíceis, quando tiverem problemas complicados. Então, quando nós falamos sobre relacionamento entre homem e mulher, existem muitas situações delicadas e nós vamos conversar sobre o papel de ambos e vamos verificar o que a palavra de Deus vem nos orientando. Esse momento, primeira parte, nós vamos destacar sobre a mulher virtuosa. E os textos que leremos são praticamente uma viagem no livro de Provérbios, pois Salomão ele vem trazendo muitas orientações importantes sobre estes dois assuntos, tanto homem quanto mulher. Mas na primeira parte vamos conversar sobre mulher. Eu sou homem, né? Então eu vou fazer uma análise fria. Às vezes eu posso ter algumas coisas que esteja equivocado. Vocês me perdoem, mas nós vamos conversar dentro do que a palavra de Deus orienta, e aí vocês que são mulheres conseguem fazer a avaliação mais precisa sobre este assunto, tá bem? O primeiro texto que vamos conversar é Provérbios capítulo 12, verso 4. Ali vem trazendo a característica de uma mulher virtuosa. Sabe como ela é? É coroa do seu marido. Então ela é uma bênção, ela é uma joia, algo muito precioso. Mas quando ela, aqui fala, quando ela procede vergonhosamente, em vez dela ser essa joia preciosa, em vez dela ser essa coroa, ela se torna como podridão dos seus ossos. Que situação! De uma bênção para uma maldição. Qual o momento que faz essa distinção? A vida vergonhosa que a mulher promove. Então, minha irmã, você pode ser uma bênção, uma coroa para a sua família. Mas se você age vergonhosamente, será uma podridão na tua família. Não haja dessa forma. Agir vergonhosamente é ficar fazendo fofoca, falando por trás, não dando o respeito que deve ser dado, ignorando as necessidades. Isso dessas formas,
você age vergonhosamente. E assim, em vez de ser uma coroa, se torna uma podridão. Provérbios 18, 22 vem trazendo que a mulher, quem encontra uma esposa, tem um achado. É algo que estava muito escondido. Minhas irmãs, aqui está destacando que a mulher virtuosa é um achado muito especial. É muito difícil encontrar. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Às vezes a gente, não tem nada a ver, eu não tenho valor. Não, você tem valor. Você é algo tão especial que é achado. É um tesouro escondido que é encontrado. E o homem que encontra uma mulher assim, ele tem um tesouro em casa ou nas atividades do dia a dia. Provérbios 21, 19 apresenta que uma mulher que promove vergonha na casa é aquela que se torna podridão. Aqui diz mais uma característica desse tipo de mulher. É uma mulher rixosa e iracunda. Aquela mulher que fica reclamando de tudo. Aquela mulher que não pode fazer uma coisa que já briga. Então, essas mulheres se tornam podridão dentro do ambiente da família. Isso não sou eu que falo. Provérbios 21, verso 19. Agora, Provérbios 19, 14 apresenta que existem e tem com certeza mulheres que não são rixosas, que não são iracundas e não se tornam podridão. Essas mulheres é uma mulher prudente. Característica maravilhosa para tanto mulher quanto homem. Nós precisamos adquirir esse atributo maravilhoso: prudência, cautela. Não podemos ter decisões assim de uma hora para outra sem pensar. Prudência é uma característica importante. Não posso deixar de comentar. Provérbios capítulo 31 vem trazendo características da mulher virtuosa. E nós podemos destacar 3 características. Ela é algo muito valioso. Outra característica, o marido ou a família, as pessoas ao redor dela confiam nela. E outra característica, essa mulher faz o bem. Então, ela não é qualquer uma, pois ela tem um valor especial. Ela é confiável, não é uma mulher que fica falando com todo mundo sobre o que acontece em casa. Ela não é fofoqueira. Então, essa mulher é confiável. E essa mulher, ela faz o bem. Ela não fica fazendo tramas por baixo dos tapetes para enganar os outros. A mulher virtuosa, ela é um tesouro, é confiável e ela faz o bem. Então, a Bíblia apresenta essas características para as mulheres, serem virtuosas. Agora, 1 Pedro 3, 1 e 2, vem trazendo um verso que as mulheres não gostam. Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecesse a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Deus quer te usar, minha irmã. Deus quer o seu testemunho para salvar a tua família. O seu testemunho é muito importante para que o evangelho seja proclamado em toda a nossa geração. Então você precisa assumir a responsabilidade de ser uma cristã temente a Deus. Nós podemos destacar vários assuntos, maravilhosos. Ou seja, Deus considera as mulheres algo precioso. Deus considera a mulher confiável. Deus considera a mulher como uma coroa. Deus considera a mulher um presente. E ela faz algo que é hábito de Deus. Deus faz o bem. E ela, a mulher, também tem esse atributo de Deus. Parabéns, mulheres. Deus seja louvado pela vida de vocês. Agora nós vamos, nesse momento, conversar sobre os homens. O que a Bíblia diz sobre os homens? Eu gostaria de ler Josué, capítulo 1, verso 9. Josué 1, 9
vem trazendo uma orientação que Deus deu para o nosso amigo Josué. Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus queridos irmãos, nós estamos conversando agora sobre nós aqui. Nós precisamos ser fortes e corajosos, não desanimar por qualquer coisa, precisamos ser tementes a Deus, é necessário que nós tenhamos essa atitude. Deus incentiva que eu e você, homens, sejamos fortes e corajosos. Ele não faz um pedido, ele nos manda. Não te mandei eu? Então, meu querido, nós precisamos ter essa observação de vida. Deus espera que nós sejamos fortes e não fiquemos com medo ou vergonha de alguma situação. Agora, tem outros textos, assim como nós conversamos das mulheres, nós vamos conversar sobre os homens. Em 1 Pedro 3, verso 7, destaca que maridos, vós igualmente, vivei a vida comum no lar, com discernimento. Agora chegou o assunto importante para os homens. A palavra discernimento traz um peso de responsabilidade tremenda. Uma palavra de discernimento, sabe o que significa? Você observa e consegue resolver o problema sem ter que ficar com algumas situações. Por exemplo, você vê alguém triste. Uma pessoa com discernimento sabe que quando uma pessoa está triste, não pode chegar e falando um monte. Tem que ter prudência. Uma pessoa de discernimento, ela consegue observar algumas coisas, entender o que está acontecendo e tentar ajustar o ambiente para que não fique tão complicado. Um homem de discernimento chega em casa, vê que a casa está com algum problema e ele consegue perceber se alguma coisa não está bem, sem palavras, sem alguma coisa necessária acontecer. Homem de discernimento consegue observar e discernir a situação. Provérbios, capítulo 15, verso 17, vem trazendo outra situação que a Bíblia destaca. Olha aqui, ó. Melhor um prato de hortaliças onde há amor do que boi cevado, o boi gordo e com ele o ódio. Ou seja, é melhor a escassez e pobreza do que um ambiente rico. Em que contexto? Se nesse lugar pobre e escasso existe amor, esse lugar é muito bom. Então, nós precisamos desenvolver este aspecto interessante. Provérbios capítulo 15, verso 17. Agora tem um aspecto muito interessante. Tanto o machismo quanto o feminismo são extremos que devem ser completamente rejeitados. Aos olhos de Deus, homens e mulheres são iguais e são no mesmo sentido de terem o mesmo valor. Homens e mulheres têm o mesmo valor e no mesmo sentido com Deus. Efésios 5, 25 vem trazendo uma orientação. Marido, devem amar a esposa. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e si mesmo entregou por ela. Como Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, nós devemos fazer a mesma coisa, meus amigos homens. Nós precisamos nos entregar, se possível for, morrer por elas. Agora, esse texto é muito forte de Efésios 5, 25, né? Vem trazendo um assunto muito interessante e importante. O exemplo de Jesus foi tão forte que ele influenciou todas as pessoas que com ele conviveram. E mesmo depois de morto, continuou influenciando pelo seu maravilhoso exemplo. Ou seja, Deus espera que eu e você, homem, nós tenhamos uma influência positiva onde nós estivermos, da mesma forma que Jesus teve. Jesus morreu por mim e por você. Deus espera que nós façamos o mesmo pela nossa amada, pela nossa esposa.
Então, viu como é difícil e como é pesado? Nós falamos, a mulher tem que ser submissa, mas o homem tem que morrer pela mulher. Agora, quem é que tem o peso mais difícil? As mulheres muito, não, essa questão de submissão, reclamam por causa dessa situação, mas os homens têm que cuidar com tanto carinho da mulher, ao ponto de se entregar à morte por ela. Então, os dois aspectos, tanto do submissão quanto entrega da vida, são assuntos muito fortes. E Deus ele espera que nós temos um cuidado especial, um para com o outro. Por isso que existe a submissão, se submete por aquele que morre em seu lugar. Assim existe uma real submissão. Meus irmãos, Miqueias capítulo 6, verso 8, vem trazendo um resumo sobre o assunto. Miqueias 6, 8 diz assim: Ele te declarou homem, não só homem, sexo masculino, está falando humanidade. Ele te declarou, ó humanidade, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que Deus pede de nós? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Então, pratique a justiça, meu querido irmão e minha querida irmã. Nós precisamos amar a misericórdia em vez de ficar acusando e atrapalhando o relacionamento. Andes humildemente na presença de nosso Deus. Por favor, que esse texto de Miqueias seja uma realidade na tua casa, na tua família. São 4 lições que destacamos neste estudo. Primeiro, deixa eu ler aqui. Mulher é uma coroa encontrada para o marido, algo muito valioso que exige cuidado. Caso não se dê valor, é como podridão. Então a mulher é algo muito valorizado. Caso ela caso ela tenha alguns atributos que não são de valor, ela se torna rapidamente, de uma hora para outra, podridão. Mulher virtuosa é de altíssimo valor e confiável, além de fazer o bem. Mulher virtuosa tem alto valor, confiável e faz o bem. O terceiro assunto, agora já dos homens. Homem deve tratar a família com discernimento, amando sobre todas as coisas, inclusive entregando a própria vida a favor de sua esposa. Então, meu querido, minha querida, quantos detalhes nós podemos perceber? Mulher tem um valor especial, caso contrário se torna podridão. Ela é confiável e ela faz o bem. O homem tem que tratar com discernimento, ou seja, chega ao olhar, ele consegue ver como está o ambiente. Isso é discernimento. Agora Miqueias, capítulo 6, 8, vem trazendo o 4º assunto para ser destacado. Pratiques a justiça dentro de casa, ames a misericórdia e andes humildemente. Faça isso e a sua casa será uma bênção. A sua casa será vencedora. Chegamos ao final dessa semana da família. Que pena, foram assuntos muito importantes, dava para ficar muito mais tempo conversando. Resumindo então, querido amigo e amiga, para a sua vida e família ser vitoriosa, sabe o que tem que ter? Jesus deve ser o centro. Ele é quem nos ajuda em tudo. Em Apocalipse, vem falando que Deus ele está na porta do coração, esperando que a pessoa que está dentro de casa abra e ele entre. O meu desejo é que você abra a porta de sua casa e deixe Cristo entrar, para ele fazer morada com toda a sua família. Agora vem a responsabilidade do homem. Homem, é você que traz Deus para casa. Você é o líder espiritual nomeado por Deus para cuidar de sua família. Você é o sacerdote do lar. Assuma sua responsabilidade espiritual.
Você é como Deus dentro de casa. Não é Deus, nem será. Você é uma figura para os filhos menores. Eles ainda não têm referências sobre Deus. Mas você, pai, é como um Deus para eles. Eles ainda estão aprendendo sobre este aspecto religioso de Deus. Então você, homem, é o sacerdote do lar. Você tem essa responsabilidade de trazer Deus para a família. Assuma essa responsabilidade, tá bom? Você, homem, que coloca Cristo no centro de sua casa. E a mulher, quando tem um homem que faz isso, ela se torna submissa não por medo ou porque é uma ordem. Se torna submissa porque ela considera você um homem de Deus. O homem de Deus tem um significado muito importante. Chegamos no final, nós precisamos fazer uma oração entregando nossa família nas mãos de Deus. Você pode fazer essa oração comigo? Vamos orar? Grandioso Deus, o Senhor viu a nossa conversa, o Senhor viu que nós conversamos sobre os papéis do homem e da mulher. Pedimos que o Senhor esteja no centro de nossa casa, no centro de nossa vida, para que nós tenhamos essas características poderosas em nossa vida. Mulheres virtuosas, só com Deus. Homem de Deus, só com Deus. Pedimos que o Senhor esteja conosco, guie nossa vida e seja o centro de nossa família, pois assim nos tornaremos invencíveis. Que Deus abençoe essa família que está nos assistindo nesse momento. Guie nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que assunto, né, meu querido e minha querida? Deus seja louvado. Agora, para encerrar esse momento, nós vamos colocar aqui no grupo do WhatsApp que formamos para esse final de semana de oração com a família, vamos colocar um formulário. E precisamos das respostas sobre esses assuntos que conversamos, para você armazenar, colocar na memória e demorar mais tempo para esquecer. Normalmente esquecemos, né? E também eu vou colocar lá algumas perguntas de o que você achou, como podemos melhorar, para que nós tenhamos outros momentos como esse, onde vamos aprender sobre outros assuntos, talvez não seja sobre família. Deus abençoe. Agora eu desejo incentivar uma coisa. Meu irmão, você é o sacerdote da família, não é? Em nome de Jesus, leve Jesus para a sua casa. Minha irmã, auxilie seu marido para que ele consiga fazer isso. E um outro detalhe, entregue a família de vocês nas mãos de Deus. Reúna a família, faça uma oração, falando: Deus, nós entregamos nossa família em tuas mãos. Por favor, o meu incentivo nesse último material é que você ore em família. Escolha um momento, não precisa ser agora, mas em algum momento desse dia, por favor, junte todos e façam uma oração. Se estão longe, entrem pelo WhatsApp, Zoom e façam uma oração juntos. Meu desejo como seu pastor é esse. Deus te abençoe e Deus te guie. Obrigado pela sua participação.